Desde pequena, aprendi a identificar o som dos passos dele no corredor. Havia um jeito arrastado, quase preguiçoso, mas que carregava algo que me gelava por dentro. O silêncio da casa era sempre o mesmo, mas naquela noite parecia que até as paredes prendiam a respiração. A lâmpada do meu quarto piscava e o ventilador fazia aquele barulho velho de hélice solta. Eu estava encolhida na cama, de roupa, com a mochila escondida debaixo do travesseiro. Aquela noite seria a última. Eu tinha decidido. Minha mãe não via nada. Ou fingia que não via. Quando eu tentava falar, ela mudava de assunto. Dizia que homem tem o gênio difícil, que era melhor não provocá-lo. Eu parei de contar, parei de confiar e parei de esperar que ela me defendesse. A verdade é que, mesmo morando naquela casa, eu vivia sozinha. Valdo era o tipo de homem que se achava dono de tudo. Da casa, do dinheiro, da minha mãe e, de algum jeito, até de mim. O jeito como ele me olhava quando ela não estava por perto me dava ânsia. Tinha dias que ele batia à porta do quarto e eu travava inteira, mesmo sabendo que era só para pegar alguma coisa no corredor. A tensão morava no meu corpo. Cada gesto meu era medido para não provocar. Naquela noite, quando ouvi ele tossindo na sala e depois levantando do sofá, eu soube. Era agora. Não ia esperar ele vir até meu quarto. Esperei o som da descarga, os passos indo em direção à cozinha e peguei a mochila. Tênis velho no pé, uma blusa larga por cima da outra e fui. Atravessei o corredor como quem caminha por um campo minado. Respirei fundo na porta da frente, destranquei devagar. O coração batia no pescoço. Não olhei para trás. Não deixei bilhete. Não levei celular. Só o pouco de dinheiro que eu juntei vendendo trufas na escola. E mesmo assim, saí tremendo. O portão rangia quando abria, e eu jurei que o barulho tinha acordado o mundo inteiro. Mas não. Só a rua vazia, os postes acesos e o barulho de um cachorro latindo ao longe. Caminhei sem rumo por um tempo. Me sentei num banco de praça por algumas horas, tentando entender o que tinha feito. Mas eu sabia. Qualquer lugar era melhor do que voltar. Mesmo sem saber onde dormir, o que comer, mesmo com medo, era melhor do que o olhar dele. Do que o cheiro dele, do que aquele quarto onde até o teto parecia me vigiar. Fui parar num terminal. Havia gente dormindo ali, em papelão. Sentei no chão frio, abracei os joelhos e fiquei quieta. Tentei cochilar, mas o barulho das conversas, o medo de alguém mexer na minha mochila, não deixaram. De manhã fui andando até cansar. Tentei pedir ajuda a uma mulher que vendia café, mas ela me olhou de cima a baixo e disse: "Vai trabalhar, menina." Tentei sorrir para um rapaz que carregava caixas num caminhão, mas ele também fingiu que não me viu. A cidade é cruel com quem parece fraca. E eu devia estar com cara de ninguém. À tarde, sentei numa escadaria. As pernas doíam, os olhos ardendo. Um casal passou por mim e cochichou. Eu ouvi a palavra mendiguinha. Engoli seco. Até ali, ninguém me estendeu a mão. Quando o sol começou a cair de novo, percebi que eu não tinha forças para mais uma noite ao relento. Me levantei, tentei andar mais um pouco, mas as ruas começaram a girar. O corpo falhou. Vi um portão enorme, alto, com aquelas grades pretas brilhando sob a luz dos postes. Dei 2 passos, tropecei e só lembro da dor no joelho ao cair no chão frio da calçada. Foi ali, em frente àquele portão de ferro, que apaguei. Sozinha. Fraca. Vazia. E sem saber que naquele instante a minha história estava prestes a mudar, embora eu ainda não fizesse ideia disso. Acordei com um cheiro estranho no ar, entre eucalipto e remédio. Tudo ao meu redor era branco demais. Lençol branco, parede branca, até o teto parecia brilhar. Pisquei devagar, tentando entender onde eu estava. Um zumbido leve preenchia meus ouvidos, e por um instante achei que tinha morrido. Mas então ouvi um som metálico, como uma colher batendo numa xícara. Vinha de perto. Tentei me sentar, mas o corpo não respondeu. Era como se eu estivesse presa num sonho, onde o tempo anda devagar demais. Senti algo quente na testa, uma toalha. E então vi o rosto dela.
Uma mulher morena, de olhar sério e cabelo preso num coque. Ela me encarava como quem mede perigo, mas havia também algo de firmeza naquele olhar. Como quem já viu muita coisa na vida e não se impressiona fácil. Está acordada, disse ela, sem emoção. Tome isso. Um copo apareceu na minha frente. Eu hesitei. Água, completou. Tá gelada. Bebi devagar, como se o líquido pudesse me denunciar. Cada gole parecia me trazer um pouco de volta. O medo veio junto. Eu não sabia onde estava, quem eram aquelas pessoas, o que queriam de mim. Me encolhi, puxando o lençol, até o pescoço. Ninguém vai te machucar aqui, disse ela. Meu nome é Sônia. Trabalho nessa casa há 27 anos. O dono da casa mandou cuidar de você. E olha que ele não costuma se meter com ninguém. Eu engoli seco. Dono. Da casa? Que casa? Olhei ao redor de novo. O quarto era enorme, com cortinas pesadas, móveis antigos, uma penteadeira de madeira escura e um quadro de uma paisagem com montanhas e lago. Parecia cenário de novela. Nada ali me pertencia. Como é seu nome, menina? Demorei. Pensei em mentir. Na verdade, não pensei. Menti. Ana. Ana Clara. Foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Ela assentiu com um suspiro leve, mas os olhos ainda desconfiavam. Tá certo, Ana Clara. Descansa. Depois a gente conversa. Fiquei ali, deitada, com o cobertor me apertando o peito. Era quente, macio. Mas o medo não saía, porque eu sabia que tudo aquilo podia ser um engano. Que a qualquer momento alguém ia abrir aquela porta e me expulsar. Ou pior, chamar a polícia. Ou, pior ainda, chamar Valdo. Naquela noite, dormi pouco. Cada barulho de passo do lado de fora me deixava em alerta. A cama era grande, mas eu fiquei encolhida num canto, como se não quisesse ocupar espaço demais. Era um costume antigo, difícil de desaprender. A gente se acostuma com pouco até achar que não merece mais. Pela manhã, a luz entrou pelas frestas da cortina e eu me levantei devagar. Havia uma muda de roupa dobrada na cadeira e uma bacia com água morna sobre a cômoda. Lavei o rosto, ajeitei o cabelo com os dedos, vesti a roupa limpa e esperei sentada na ponta da cama. A porta se abriu, devagar, e ele entrou. Eduardo Monteiro, ponto alto, terno escuro, barba bem feita, mas com olhos cansados. Ele não parecia o tipo de homem que gostava de conversar. Me olhou por um tempo. Silêncio. Eu baixei os olhos, esperando alguma bronca. Foi você que desmaiou na frente do meu portão? Assenti com a cabeça. O que fazia lá fora sozinha? Não respondi. Não podia. Era como se falar fosse entregar minha vida. E eu ainda não sabia se podia confiar. Ele suspirou fundo. Caminhou até a janela. Abriu um pouco a cortina, olhou o jardim. Tem muitos jovens se perdendo por aí, disse como quem fala sozinho. Mas você não parecia perdida. Parecia cansada. Eu o olhei, surpresa. Era exatamente isso. Eu estava cansada. Ele se virou, caminhou até a porta e, antes de sair, disse: Fique o tempo que precisar, mas só se quiser. Ninguém vai te obrigar a nada aqui. E foi embora. Naquele instante percebi que, pela primeira vez desde que fugi, alguém não queria me prender, nem controlar, nem julgar. E isso me assustou mais do que qualquer grito do Valdo. Na manhã seguinte, acordei com o som de passarinhos. Não o tipo de som que eu costumava ouvir. Aqueles pareciam felizes, como se estivessem cantando só para provocar o silêncio daquela casa enorme. Sentei na cama, ainda com receio de me mover, demais, como se a qualquer momento alguém fosse me dizer que tudo era um engano e que eu precisava ir embora. O quarto estava em ordem, como se eu nunca tivesse estado ali. As roupas dobradas, a água trocada, a cama feita com perfeição. Nenhum cheiro de mofo, nenhum copo esquecido. Aquilo não parecia uma casa comum. Era mais como uma vitrine, bonita demais, organizada demais, fria demais. Fui até a janela e afastei devagar a cortina grossa.
O jardim lá fora era imenso. Grama aparada, árvores simétricas, uma fonte no centro. Tudo tão bem cuidado que me dava até medo de pisar. Gente como eu não cresceu entre flores bem cortadas. Cresceu desviando de entulho e buraco de esgoto. Sônia apareceu na porta com uma bandeja. Não perguntou se eu queria café da manhã. Apenas entrou, colocou a bandeja sobre a mesa lateral e disse: "Come, depois te mostro o banheiro." Tive vontade de agradecer, mas a voz não saiu. Ainda era difícil para mim acreditar que ninguém ali esperava algo em troca. Comi devagar, com cuidado. A comida era simples, mas quentinha. Um pão com manteiga, um copo de leite e uma banana cortada em rodelas. Aquilo não era banquete, mas era o suficiente para me fazer sentir viva de novo. Depois do banho, o melhor banho da minha vida, Sônia me levou até uma pequena biblioteca da casa. O lugar cheirava a madeira antiga e livro novo. Eduardo estava lá, de pé, observando uma estante. Não parecia surpreso em me ver. Só fez um leve gesto com a cabeça, indicando que eu podia me aproximar. "Gosta de ler?" ele perguntou. Assenti, hesitante. "Pode pegar o que quiser. Só cuide bem. Alguns são raros." Aproximei-me das prateleiras como quem pisa num lugar sagrado. Os títulos eram sofisticados, muitos que eu só conhecia de ouvir falar na escola. Passei os dedos nas lombadas com cuidado. Me senti pequena ali dentro. Não só pelo tamanho da biblioteca, mas porque aquele lugar gritava que não era feito para mim. "Vai ficar por aqui ou pretende ir embora?" Ele perguntou, sem tirar os olhos dos livros. Demorei para responder. A verdade é que eu não sabia. Parte de mim queria correr, a outra queria ficar, mas eu não confiava naquela sensação. "Posso ficar mais um pouco?" Ele assentiu. "Enquanto estiver aqui, terá comida, cama limpa e respeito. Mas eu exijo o mesmo. Não gosto de mentira." Aquilo me atravessou. Baixei o olhar. Eu não tinha contado meu nome verdadeiro. Fiquei tentada a corrigir, mas alguma coisa me travou. Medo, talvez. Ele percebeu o silêncio, mas não insistiu. Só se afastou e antes de sair disse: "Aqui ninguém vai te obrigar a ser nada. Mas também não adianta fingir que não existe." Fiquei ali, parada entre as estantes, sentindo o peso daquelas palavras. E foi ali que entendi. Ele não estava falando só comigo. Estava falando dele também. À tarde, explorei a casa. Vi salas que pareciam nunca ser usadas, corredores com quadros antigos, escadas largas e tapetes que afundavam sob os pés. Nenhuma risada. Nenhuma voz além da de Sônia, que só falava o necessário. Era como se tudo estivesse esperando por alguém, que não voltaria mais. Na cozinha, vi um retrato em cima da geladeira. Uma mulher loira, sorriso doce, abraçada a um garotinho de uns 5 anos. Achei que fosse propaganda, mas era pessoal demais. O quadro estava ligeiramente gasto nas bordas. Quis perguntar, mas não tive coragem. Quando anoiteceu, voltei pro quarto. Me sentei na beirada da cama, olhando o teto alto, ouvindo o tic-tac de um relógio antigo. Era tudo tão confortável, mas tão distante de mim. Ali dentro, eu estava segura, mas por dentro, ainda me sentia como uma invasora, como uma menina que ocupava um espaço que não lhe pertencia. E a pior parte era perceber que talvez eu já tivesse me acostumado a não pertencer. Os dias começaram a passar, e eu ainda não sabia dizer se aquilo era abrigo, prisão ou um tipo estranho de limbo. A casa era grande demais, silenciosa demais. Eu andava como quem pisa em chão de vidro. Cada passo era medido, cada porta aberta, com cuidado, como se alguém pudesse se incomodar com a minha presença, mesmo quando ninguém dizia nada. Sônia não era de conversa. Fazia seu trabalho com eficiência e pouca expressão, mas aos poucos começou a deixar pequenos gestos de gentileza pelo caminho. Um cobertor dobrado com mais capricho. Uma fruta cortada em pedaços no café da tarde. Uma garrafinha de água ao lado da cama. Ela dizia pouco, mas estava sempre por perto. E de algum jeito, isso me dava uma estranha sensação de proteção.
Eduardo continuava sendo um enigma. Passava as manhãs trancado no escritório, aparecia às vezes para o almoço. Quando vinha, comia em silêncio, lia o jornal, fazia uma ou duas perguntas diretas e desaparecia de novo. Não me tratava mal, mas também não tratava bem. Era como se estivesse ali por obrigação, ou talvez com medo de se aproximar. Certa vez, ele me encontrou sentada na varanda lendo um livro que peguei da biblioteca. Era um romance antigo, de capa dura, cheio de palavras difíceis. Mas eu gostava da história. Ele parou ao meu lado e perguntou: "Entendendo tudo?" Eu balancei a cabeça. "Nem tudo, mas eu tô tentando." Ele assentiu, olhando para o jardim por um tempo. "A vida também é assim. A gente não entende tudo, só tenta seguir." E foi embora. Foi só isso. Mas eu levei aquela frase comigo. Comecei a explorar a casa com mais liberdade. Aprendi a fazer silêncio nos momentos certos, a não invadir os espaços que pareciam intocáveis. Descobri que existia uma sala de música, trancada. Vi uma porta de ferro no porão. Havia tantos cômodos que pareciam parados no tempo, cheios de histórias que ninguém contava. Era uma casa cheia de coisas, mas vazia de vida. As tardes eram o momento mais difícil. Eu não estudava, não trabalhava, não fazia nada. Só existia ali, como um peso que ninguém se dava ao trabalho de carregar. Comecei a me sentir inútil, um móvel esquecido no canto. Foi numa dessas tardes que, sem pensar, perguntei a Sônia se eu podia ajudar na cozinha. Ela me olhou surpresa, como se ninguém jamais tivesse oferecido aquilo antes. "Tem certeza?" perguntou. "Tenho." "Eu sei. Fazer arroz, sei temperar feijão. Eu posso picar, lavar, qualquer coisa." Ela hesitou, depois apontou a pia. "Começa por ali, então." Mas sem quebrar nada. E assim comecei. Lavando louça, cortando cebola, aprendendo receitas novas com Sônia, mesmo que ela fingisse não estar me ensinando. Cozinhar ali me dava uma sensação estranha de pertencimento, como se, pelo menos por alguns minutos, aquela casa fosse um pouco minha também. Mas mesmo com esse pequeno avanço, eu sabia. Eu era só uma menina da casa grande, uma hóspede, uma intrusa. E por mais que eu quisesse, eu ainda carregava um nome que não era meu. Porque toda vez que alguém me chamava de Ana Clara, eu sentia o estômago revirar. Mas eu não tinha coragem de dizer a verdade. Ainda não. Mesmo em uma casa onde ninguém me obrigava a nada, eu ainda vivia escondida. Não fisicamente, mas por dentro. Eu evitava falar demais, evitava me aproximar, evitava até olhar nos olhos de Eduardo. Era como se eu tivesse medo de ser descoberta. Não por algo que eu tivesse feito, mas por quem eu era. A mentira do nome me pesava como corrente. Cada vez que Sônia me chamava de Ana Clara, eu engolia seco. Não era ela que estava errada. Era eu. E o pior é que eu nem sabia se podia voltar atrás, porque no fundo eu ainda achava que, se eles soubessem quem eu era de verdade, iriam me mandar embora. No fundo, eu ainda achava que não merecia estar ali. Uma tarde, após o almoço, Sônia me deu um pano e apontou para a estante da sala. "Passa ali com cuidado, tira o pó, e se quebrar algo, avisa." Fiquei feliz. Não pelo trabalho em si, mas porque pela primeira vez ela me dava uma responsabilidade. Algo pequeno, mas real. Peguei o pano e fui limpando prateleira por prateleira, com delicadeza. Foi quando vi. Entre os livros havia uma pequena caixa de madeira, com uma tampa de vidro. Dentro, uma pulseira infantil, com contas coloridas e o nome Lucas. Ao lado, uma foto antiga. Eduardo, mais jovem, segurando um menino nos braços. O sorriso dos dois era leve, verdadeiro. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele. Ouvi passos e me afastei rapidamente da estante. Eduardo entrou na sala. Me viu ali, com o pano na mão, e seus olhos passaram direto pela caixa. "Está tudo bem?" perguntou, assenti. Mas a verdade é que meu coração estava disparado. Eu tinha invadido, sem querer, algo que parecia sagrado. E ele percebeu. "Não precisa limpar aqui hoje. Pode ir." Obedeci sem questionar. Mas aquela imagem ficou comigo. O menino da foto, a pulseira, a ausência.
Aquela casa tinha fantasmas, e de algum jeito, Eduardo também vivia fugindo de um passado que ele ainda não sabia onde guardar. Nos dias seguintes, tentei me distrair. Voltei a ajudar Sônia na cozinha, lavei os azulejos da área de serviço, organizei os talheres da gaveta. Tudo para não pensar demais. Mas os pensamentos não obedecem. E à noite, quando a casa dormia, eu ficava acordada, pensando em quem eu era e no que eu estava me tornando. Certa madrugada, tive um pesadelo. Sonhei que estava de volta naquela casa onde vivi com minha mãe e Valdo. O cheiro de bebida no ar, os gritos, o som da porta se abrindo. Acordei suando, ofegante, com o coração acelerado. Me levantei e fui até a janela. O jardim estava coberto de neblina. A fonte no centro mal se movia. O mundo parecia em silêncio, e foi ali, naquele momento, que eu senti algo dentro de mim começar a mudar. Pela primeira vez, eu desejei não fugir. Desejei ficar. Mas para isso, eu precisava parar de esconder quem eu era. Na manhã seguinte, Sônia me chamou na cozinha. "O patrão quer falar com você. Tá no escritório." O estômago embrulhou. Eu não sabia o motivo, mas parte de mim sentia que aquele momento ia chegar. O momento de contar tudo. De dizer que meu nome não era Ana Clara. Que eu menti porque estava com medo. Que eu ainda estava com medo. Mas mesmo com o coração apertado, caminhei até lá. Porque o medo de ser vista, naquele dia, foi menor que a vontade de finalmente ser eu mesma. Entrei no escritório com o coração batendo mais alto que meus passos. Eduardo estava sentado à mesa, cercado de livros e papéis. O lugar era cheio de estantes e tinha uma janela enorme que deixava a luz do dia pintar o ambiente com um tom dourado. Por um instante, me senti dentro de um filme, mas aquilo era real. E eu ainda estava ali, mentindo. Ele não levantou. Só apontou para a cadeira à frente. Me sentei devagar. "Como está se sentindo?" Ele perguntou. Pensei em dizer bem, mas pela primeira vez decidi não mentir. Confusa. Mas melhor do que antes, ele assentiu. "Isso é bom." O silêncio. Ficou entre nós. A caneta dele girava devagar entre os dedos. Os olhos dele, que sempre pareciam duros, estavam diferentes, menos distantes. Talvez porque ele também estivesse prestes a dizer algo difícil. "Quero te mostrar uma coisa", disse. Se levantou, foi até uma estante no canto da sala e puxou uma caixa. Voltou, colocou sobre a mesa e abriu devagar. Dentro estavam fotos, pequenos brinquedos, cartas dobradas com cuidado. Pegou uma fotografia e me entregou. Era o mesmo menino da pulseira. Ao lado, a mulher da foto na cozinha. Meu filho, Lucas, e minha esposa, Clarissa. Eu segurei a foto com as mãos trêmulas. Não sabia o que dizer. Ele continuou. "Eles morreram há 5 anos. Um acidente de carro. Eu estava em uma reunião de negócios e não atendi o telefone quando ela ligou. Nunca soube se ela queria dizer algo. Nunca soube se eu poderia ter evitado." Ele olhou para a janela, os olhos molhados. "Desde aquele dia, essa casa ficou muda." Eu continuei vivendo, mas só por fora. Por dentro, eu parei. As palavras dele me tocaram de um jeito que eu não esperava. Porque era como se ele estivesse dizendo aquilo para ele mesmo, não para mim. E porque, de certa forma, eu entendia. A dor de não ter sido vista, de não ter sido protegida, de se culpar por tudo, mesmo quando a culpa não é nossa. "Eu menti meu nome", confessei, baixando a cabeça. "Meu nome não é Ana Clara, é Isabela. Isabela Duarte." Esperei a bronca. Esperei que ele se levantasse, que me mandasse embora, que perdesse a paciência. Mas ele apenas respirou fundo. "Eu imaginei", disse. "E está tudo bem. Você tinha seus motivos." Fiquei em silêncio, surpresa. "Aqui, você não precisa mais fingir. Se quiser ficar, fique sendo você." Aquela frase me desmontou. Ninguém nunca tinha me dado permissão para ser eu. Sempre precisei me esconder, me moldar, me calar. Mas ali, naquele escritório silencioso,
Pela primeira vez, eu senti que talvez fosse possível recomeçar. Nos dias que se seguiram, as coisas mudaram. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Almoçávamos juntos mais vezes. Sônia passou a me chamar pelo nome verdadeiro. Eduardo deixava livros sobre a mesa com bilhetes simples. Acho que vai gostar desse. E de noite, ele ouvia música no piano da sala. Uma música triste, mas viva. Comecei a entender que aquele homem, por trás da riqueza, da postura reservada, também carregava buracos, feridas que ninguém vê, e que no fundo ele não era tão diferente de mim. Éramos dois mundos quebrados, tentando aprender a confiar de novo. Comecei a me sentir parte da casa, aos poucos, não de forma escancarada, mas discreta, do meu jeito. Ajudava com as tarefas, cuidava das plantas do jardim, organizava os livros da biblioteca, escrevia poemas no meu caderno velho. Eduardo nunca invadiu meu espaço, e talvez por isso eu quis ficar ainda mais. Só que o passado, mesmo quando a gente tenta esquecer, sempre arruma um jeito de bater a porta. Foi numa tarde nublada. Sônia entrou na sala com o rosto pálido, segurando o celular na mão. Estendeu o aparelho para mim. Atende. Ele pediu para falar com você. Eu senti um frio no estômago antes mesmo de ouvir a voz. Isabela? Era ele. Valdo, naquela voz áspera, carregada, voltou como um soco. Olha só, minha menina. Achei você. Fiquei muda. Sei onde você tá. Bonita, hein? Casa de rico, jardim arrumado. Fez amizade rápida, né? A respiração dele era pesada. Ele riu. Uma risada suja. Você acha que pode fugir de mim? Tô indo aí. E olha, ou você me encontra fora dessa casa, ou conto tudo pra polícia. Digo que você roubou, que se infiltrou. Você vai sair daí como entrou. Como nada. Desliguei antes de ouvir mais. As mãos tremiam. O coração parecia uma sirene dentro do peito. Me sentei no sofá e fiquei ali, olhando para o chão. Sônia se aproximou, preocupada. Contei tudo. Pela primeira vez, tudo. Ela não me abraçou. Mas ficou ali. E isso já era muito. Eduardo chegou no fim da tarde. Sônia contou a ele. Eu achei que ele fosse se irritar ou me mandar embora por causa do perigo. Mas ele apenas disse: ninguém vai tirar você daqui, Isabela. Não agora. Ele não perguntou se era verdade. Ele acreditou. E isso me desmontou. Mas eu sabia que Valdo não era só ameaça. Ele cumpria o que dizia. E mais cedo ou mais tarde, ele viria. Nos dias seguintes, fiquei em alerta. Dormia mal, com medo de acordar e dar de cara com ele na porta. Evitava sair, sozinha, mesmo que fosse para o jardim. Qualquer som mais alto me fazia saltar. Eduardo percebeu. Chamou-me para conversar no escritório. Não quero que você viva com medo aqui dentro, disse ele. Isso não é mais uma fuga, é um recomeço. Mas e se ele vier? E se ele inventar mentiras? Perguntei. Ele me encarou com firmeza. Ele pode inventar o que quiser. Eu conheço a verdade. E se ele tentar alguma coisa, vai lidar comigo. E naquele instante, eu vi um lado de Eduardo que eu ainda não conhecia. Não o homem silencioso e triste, mas alguém disposto a proteger. Alguém que tinha voltado a se importar. Mesmo assim, meu medo não passou. Porque o medo, quando mora na gente, não sai com palavras. Ele sai com tempo, com cuidado, com provas de que o mundo pode, sim, ser diferente. Numa manhã, quando fui até o portão buscar o jornal, vi um homem parado do outro lado da rua, de longe. Não se mexia, só olhava. Senti meu corpo gelar. Valdo estava vigiando. E aquilo foi o aviso silencioso de que a tempestade ainda não tinha passado. 2 dias depois de ver Valdo na rua, aconteceu. O portão tocou bem cedo, antes mesmo do café estar pronto. Sônia atendeu. Do outro lado estavam 2 homens de terno escuro, acompanhados de uma mulher que se identificou como assistente social. Eles queriam falar comigo. Recebemos uma denúncia, disse a mulher com expressão neutra, sobre uma menor de idade que estaria sendo mantida aqui, fora do conhecimento das autoridades. Minha garganta secou. As mãos suaram. Sônia me olhou e naquele olhar havia tudo.
Força, proteção, mas também urgência. Ela não disse nada. Apenas saiu e foi chamar Eduardo. Ele apareceu calmo, como se já soubesse que esse momento chegaria. Os homens falaram, de forma fria, citando palavras que me davam medo. Recolhimento, abrigamento temporário, tutela indevida. Eu não sabia o que tudo aquilo significava na prática. Só sabia que queriam me levar. Eduardo se posicionou entre mim e eles. Ela está aqui por vontade própria. Não está presa. Não está escondida. Eu a encontrei desmaiada em frente ao meu portão e apenas a acolhi. A assistente social me olhou. Isso é verdade? Eu assenti. Sim, eu fugi de casa, porque estava em perigo. Porque meu padrasto... Minha voz falhou. Me ameaçava. Eu não roubei nada. Não menti para conseguir nada aqui. Eu só queria um lugar onde eu pudesse respirar. Ela me observou em silêncio. Depois perguntou. Seu nome completo? Isabela Duarte. Ela anotou. Quantos anos? 17. Tem familiares que possam cuidar de você? Eu balancei a cabeça. Não tenho ninguém. Foi então que Eduardo falou. Eu estou disposto a assumir a responsabilidade. Legalmente. Já entrei com um pedido de guarda provisória. Está em andamento. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não sabia. Ninguém havia me contado. Meus olhos se encheram d'água. Pela primeira vez, alguém queria me proteger de verdade, por escolha. Os homens hesitaram. A assistente social pediu para conversar com Eduardo em particular. Eles foram para o escritório. Eu fiquei na sala com Sônia. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu coração. Quando voltaram, a mulher disse que a situação seria analisada. Que por hora eu poderia ficar ali, mas que visitas regulares seriam feitas. E que qualquer denúncia nova mudaria o curso da decisão. E quem fez essa denúncia? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela hesitou. Foi anônima, mas pelo conteúdo, sabemos o perfil. Depois que foram embora, me sentei na escada da varanda e chorei. Chorei tudo o que estava guardado. O medo, a raiva, o alívio. Eduardo se sentou ao meu lado. Não falou nada, só ficou ali. Quando consegui respirar de novo, olhei para ele. Por que está fazendo tudo isso por mim? Ele me olhou nos olhos. Por que alguém deveria ter feito isso antes? Naquele instante, eu entendi que não era só sobre mim. Ele também carregava culpas. Também tinha falhado com quem amava. E talvez, de alguma forma, cuidar de mim fosse também uma forma de cuidar da dor dele. E pela primeira vez, senti que estava deixando de ser apenas uma visita naquela casa. Os dias seguintes foram mais calmos, mas dentro de mim a tempestade ainda não tinha passado. Eu continuava com medo, não do que podia acontecer lá fora, mas do que eu sentia aqui dentro. Era estranho. Pela primeira vez, eu estava vivendo algo que se parecia com paz. E isso, para alguém como eu, era desconfortável. Uma tarde, sentei com Eduardo no jardim. Ele regava as plantas com calma, como se aquele ritual fosse sagrado. Ficamos em silêncio por um tempo, até que do nada ele disse: Você já pensou em falar com sua mãe? A pergunta me pegou de surpresa. O nome dela era um fio que eu evitava puxar. Engoli seco antes de responder. Não tem mais o que dizer. Ela me deixou sozinha ali. Ela viu o que eu passava. Ela escolheu fingir. Ele não me julgou. Só assentiu devagar. Às vezes, o silêncio de quem devia proteger dói mais do que o grito de quem machuca. Eu fiquei olhando as folhas verdes à minha frente, tentando não chorar. Mas doeu, porque era verdade. Minha mãe nunca levantou a mão para mim. Mas ela me deixou ouvir, sentir, engolir tudo sozinha. Ela não me defendeu, não me acolheu, não me procurou depois que eu fugi. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa. Nada. E isso machuca de um jeito que não tem nome. Naquela noite, recebi um envelope em mãos. Era da vara da infância. Dentro, um documento. Um termo de escolha. Eu podia ir para um abrigo ou permanecer, com o Eduardo em guarda provisória até completar 18 anos. A decisão era minha.
Fiquei olhando para aquele papel por minutos. Era simples, apenas uma assinatura. Mas para mim, representava muito mais. Representava dizer sim para uma nova vida e, ao mesmo tempo, enterrar a antiga. Fui para o quarto, fechei a porta e chorei. Chorei de verdade, como há muito tempo não chorava. Chorei não por dúvida, mas porque, pela primeira vez, alguém me dava o direito de escolher. E eu escolhi. Assinei o papel com mãos trêmulas, mas firmes. Depois desci até o escritório de Eduardo e entreguei. Ele olhou a assinatura, depois olhou para mim. Tem certeza? Assenti. Pela primeira vez, eu tenho. Ele não sorriu, mas seus olhos fizeram isso por ele. Pegou o papel, guardou com cuidado, numa pasta de couro e disse: "Agora essa casa é sua também." No dia seguinte, Sônia preparou um almoço mais farto que o normal. Não teve comemoração. Não teve festa. Só o cheiro de arroz fresco, carne assando no forno e legumes refogados na manteiga. Comida de lar. Daquelas que alimentam mais que o estômago. Durante a refeição, Eduardo fez algo inédito. Me perguntou o que eu queria fazer da vida. Demorei para responder. Eu quero estudar. Quero aprender a me defender, a nunca mais depender do silêncio. De ninguém. Ele assentiu. Vamos começar por isso, então. E foi assim que, pela primeira vez, eu escolhi ficar. Não porque não tivesse mais para onde ir, mas porque, ali, eu fui vista, ouvida, acolhida. E isso era mais do que eu jamais imaginei. A vida que eu conhecia tinha ficado para trás. E mesmo com as cicatrizes, eu finalmente começava a construir uma nova história. Uma história minha. O tempo passou rápido depois da minha escolha. Quando a gente começa a viver sem medo, os dias ganham outra cor. As manhãs tinham um cheiro de pão quente e barulho de pássaros. As noites eram tranquilas, com a luz do abajur acesa e o som de algum livro sendo folheado. A casa, antes fria, parecia agora respirar. Eduardo foi cumprindo o que prometeu. Me ajudou a voltar a estudar, pagou minhas aulas de reforço, me levava até a escola quando podia. Sônia me ensinava receitas novas, dava broncas quando eu esquecia, o pano molhado na pia e até implicava com meu cabelo solto nos dias de vento. Era o jeito dela de cuidar. A assistente social continuou fazendo visitas. Conversava comigo com delicadeza, observava cada detalhe e aos poucos foi vendo o que eu já sentia por dentro. Eu estava bem. Pela primeira vez, realmente bem. Certa tarde, Eduardo me chamou no escritório. Eu estranhei. Ele raramente fazia isso sem avisar antes. Entrei devagar, como de costume. Ele me esperava com um envelope nas mãos. "Chegou hoje", disse, com os olhos brilhando, mesmo que ele tentasse disfarçar. Peguei o envelope e abri. Era o documento oficial da Justiça. A guarda definitiva estava aprovada. Eu podia legalmente ficar ali. Aquela casa, aquele nome, aquele lugar no mundo. Tudo era agora meu também. Sentei sem conseguir falar. Eduardo me olhou com calma. "Você tem todo o direito de não querer usar meu sobrenome, mas, se quiser, ele é seu." As palavras me acertaram em cheio. Não porque eu precisava de um nome novo, mas porque, pela primeira vez, alguém me oferecia um lugar de pertencimento, sem me cobrar nada em troca. "Eu quero", respondi. "Quero ser Isabela Monteiro." Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Um daqueles que só aparece quando a dor dá lugar à paz. Naquele dia, voltando da escola, vi algo que me fez parar. Na caixa de correio da casa, o nome Monteiro estava lá, como sempre. Mas havia um detalhe novo. Embaixo, com letras pequenas, alguém tinha colocado I. Monteiro. Me aproximei devagar. Passei os dedos por cima. Era de verdade. Entrei em casa com os olhos marejados, mas o coração leve. Me olhei no espelho e, pela primeira vez, me reconheci. Eu não era mais a menina que fugia. Eu era alguém que escolheu ficar, que escolheu recomeçar, que aprendeu que o amor pode nascer mesmo em lugares quebrados e que a vida, mesmo depois de tanta dor, ainda pode surpreender. Porque, às vezes, o que a gente precisa não é de muito,
só de alguém que enxergue a nossa dor. Que tenha coragem de ficar ao nosso lado até ela passar. Nem todo recomeço começa com festa. Às vezes, ele começa com uma porta que se abre, com um olhar que não julga, com um simples "você pode ficar". Isabela não precisou de muito. Ela só precisava ser vista. E no gesto silencioso de um homem que também carregava feridas, ela encontrou mais do que abrigo. Ela encontrou amor. Amor daquele que cuida sem querer moldar, que protege sem prender. E talvez você que está assistindo também já tenha se sentido como ela. Invisível, fora do lugar, sem um nome que caiba no peito. Mas saiba, todo mundo merece encontrar seu espaço no mundo. E quando a vida finalmente coloca as pessoas certas no nosso caminho, tudo muda. Porque às vezes a maior riqueza não está no que se tem, mas no que se sente. E agora me conta, você teria coragem de abrir a porta para alguém como Isabela? Se essa história tocou o seu coração, clique no botão de se inscrever. Aqui, a cada vídeo, a gente revive histórias que nos fazem refletir, emocionar e acreditar de novo no que é humano. Se inscreva agora e continue com a gente nessa jornada de histórias que a vida poderia ter escrito. Até a próxima!